Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste tempo de férias, é provável que já tenhas visto alguém a fazer aquilo que normalmente se chama paddle surf. É um desporto que se pratica normalmente no mar, também pode ser praticado em rios e em lagos, e consiste basicamente em remar de pé em cima de uma prancha de surf. É uma modalidade que se vai popularizando cada vez mais no nosso país e que teve o seu início nas Ilhas Havaianas, onde os naturais dessas ilhas se punham de pé em cima de uma prancha para tirar fotografias aos turistas e depois vendiam essas fotografias dos seus melhores momentos de surf. Ao pesquisar um pouco sobre o paddle surf, encontrei num site algumas dicas sobre como praticar este desporto. A 7ª dica diziam que era a melhor para os iniciantes e é a seguinte: não reme sozinho. Nunca reme sozinho. Procure a companhia de um amigo. Além de mais aprazível, é mais seguro. Bem, a que propósito é que vem esta recordação do paddle surf nestes 10 minutos de conversa com Jesus? É que o Evangelho de hoje quase que poderia ser o primeiro momento de paddle surf da história, só não o é porque não havia prancha. Conta-nos São Mateus que Jesus mandou os apóstolos à sua frente entrar no barco e esperá-lo na outra margem do lago, e enquanto os apóstolos estavam no barco, começou uma grande tempestade. O barco ia no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Os apóstolos já deviam estar nervosos, porque a viagem não estava a ser tranquila, mas houve algo que os surpreendeu e que os assustou ainda mais. É que na 4ª vigília da noite, quer dizer, entre as 3 da manhã e o amanhecer, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Se já existisse o paddle surf, os apóstolos poderiam ter pensado que o Senhor estava a fazer paddle surf, mas não. Não era paddle surf. Estava a caminhar sobre as águas. E eles assustaram-se e pensavam que era um fantasma e gritaram cheios de medo. Podemos imaginar esta cena dramática, mas diz São Mateus, Jesus dirigiu-lhes a palavra dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. E então Pedro, com aquela impulsividade que lhe era característica, respondeu a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo subiram para o barco, o vento amainou. Pedro era de facto um iniciante nesta modalidade de caminhar sobre as águas. Seguiu aquela dica que víamos ao princípio. Não estava a andar sozinho, procurou a companhia de um amigo, que era Jesus, mas faltou-lhe fé. Não confiou totalmente no Senhor. Talvez tenha pensado que o mar estava demasiado agitado, ou então deu-se conta de que fisicamente era impossível explicar o facto de ele estar a caminhar sobre as águas, e assustou-se e duvidou. Deu mais importância às ondas, à tempestade, aos perigos que o rodeavam, do que à presença do Senhor. Isto também pode acontecer conosco com muita frequência. Na nossa oração com Jesus, podemos dizer: Jesus, é verdade que eu acredito em Ti, que eu confio em Ti. Estou aqui agora a falar contigo, mas às vezes posso reagir com medo de que Tu não me consigas ajudar, de que não tenhas poder para isso,
ou de que não estejas a ouvir-me realmente e a perceber aquilo pelo que estou a passar. E, no entanto, tu estás sempre ao meu lado. E eu tenho que dizer tantas vezes, como Pedro, salva-me, Senhor. Jesus, estende a tua mão para que eu a possa agarrar. Homem de pouca fé, foi o que Jesus disse a Pedro, porque duvidaste. Também a nós, às vezes, Jesus nos pode dizer isto, porque duvidas. Pensas que eu não quero saber de ti? Veio-me à memória aquilo que dizia o Papa Francisco naquele momento absolutamente único, um momento que penso que todos nós recordamos tão bem, um momento de oração pelo fim desta pandemia, em que o Papa estava sozinho naquela Basílica de São Pedro, às escuras, com um crucifixo com a imagem de Nossa Senhora e que depois dava a bênção com o Santíssimo. Leu-se nessa ocasião uma passagem do Evangelho parecida, em que os apóstolos estavam no barco e houve uma grande tempestade e pensavam que Jesus estava a dormir. E o Papa, ao comentar essa passagem do Evangelho, dizia que os apóstolos pensavam que Jesus se tinha desinteressado deles, que não queria saber deles. O Papa dizia que esse pensamento era algo que feria o coração de Jesus. Não custa-nos, evidentemente, ouvir dizer não quero saber de ti. Custava a Jesus que os apóstolos pensassem isso, que Jesus os tinha abandonado. Não é verdade. Não há ninguém que se importe mais de nós do que Ele. E, efetivamente, em todas estas ocasiões, Jesus dá a mão a Pedro, Jesus acalma a tempestade, Jesus salva os apóstolos. O que é certo é que as dificuldades, isso que tanto nos custa, podem acabar por converter-se num bem. Pode crescer a nossa fé, podemos dar-nos conta de coisas que desprezávamos e que são importantes. O Papa, nessa ocasião, nesse momento de oração, falava da tempestade que agitava os apóstolos e comparava com esta tempestade do coronavírus, onde nós agora estamos metidos. Esta tempestade levou-nos a olhar para as coisas essenciais, levou-nos a vencer uma certa superficialidade no modo de viver. O Papa até destacava uma coisa: a nossa pertença como irmãos. Quer dizer que não podemos estar sozinhos, que remamos junto dos outros. Cá está, é aquela dica do paddle surf. Nunca reme sozinho, procure a companhia de um amigo. Pois, Senhor, o primeiro amigo que quero procurar és tu. Não só quando me dou conta que me estou a afundar, como Pedro, mas sempre. Dizia o Papa, convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Pois, Senhor, confio-te os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas limitações, o não saber como hão de acabar as coisas, confio-te tudo isso, porque tu quiseste entrar no barco comigo e com toda a humanidade que vieste salvar. Neste barco está também Maria, a nossa mãe. Se ela estivesse no barco, juntamente com os apóstolos, e acompanhasse Pedro na sua caminhada sobre as águas até Jesus, tenho a certeza que Pedro não se afundaria. Pois nós pedimos a Maria que fortaleça a nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.